Eu quero que você lê a partir do. Vamos ler a partir do verso 1 do Salmo de número 51. Nós vamos ler até o verso 11, que diz assim: a minha versão é King James. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me voltar ao júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Que declaração perfeita agora de Davi, né? Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Este salmo, escrito por Davi, foi escrito logo após a visita do profeta Natan, né? E traz uma palavra a respeito do pecado que Davi havia cometido, quando ele manda Urias para frente de batalha, ele morre e ele fica com a esposa dele, né? E aí o profeta vem, traz uma mensagem, e Davi declara essas palavras, e a gente vai meditar um pouquinho no verso 11, sobre a ótica da declaração de Davi, né? Não me afastes a tua presença, ou não retires de mim a tua presença. É tão bacana a gente olhar para isso, e todas as vezes que eu falo ou prego, eu gosto de fazer alguns exercícios. E a gente, como ser humano limitado que somos, nós gostamos de estar perto de pessoas importantes. Isso é normal, né? Eu me lembro que agora, no mês de julho, eu precisei ir em São Paulo, junto com a minha família, e quando nós chegamos no aeroporto de Vitória, fizemos o despacho das bagagens, e aí quando a gente estava subindo para a sala de embarque, eu vi um cara entrando, todo encapuzado, nem estava tão frio assim, Gilson, e com 3 seguranças. Na hora que eu vi, eu falei, rapaz, é o Richarlison, jogador de futebol. E eu comentei com a minha filha. Para que eu fui comentar com a minha filha? Ela lembra por causa do pombo, né? Faz essa associação, ele ficou famoso por causa disso. E ela, eu quero tirar foto, quero tirar foto, quero tirar foto. Falei, minha filha, ele entrou até... Eu sei que fui eu que falei dele, mas vamos ver se vai dar certo. Se alguém parar, a gente tira foto. E estávamos na sala de embarque. Para que fez o movimento de tirar foto? Pronto, todo mundo queria tirar foto com ele. Aí minha filha tirou. Nesse dia, foi no dia que teve o evento em Belo Horizonte das células, encontramos com o pastor Tiago foi atrás dele, também tirou foto. Nós gostamos, né? A gente gosta de estar perto de pessoas que, apesar de ser seres humanos como somos, se destacam no meio da sociedade. E é interessante que se, por exemplo, soubéssemos que uma autoridade política fosse estar presente aqui hoje, vamos imaginar que o Bolsonaro viesse aqui. Ah, pelo amor de Deus. Não caberia de gente aqui, né? É ou não é verdade? Uma figura ilustre. Diante de pessoas importantes, nós queremos estar perto, isso é normal. Só que a vida é tão corrida e às vezes a gente não dá valor àquilo que temos,
que, assim como Davi, diante da situação que ele estava, parece que ele percebeu que ele poderia perder tudo, menos a presença daquele que havia escolhido. Nós, às vezes, também caímos neste erro. Porque, como eu disse aqui, a gente fica muito empolgado perto de pessoas que são famosas, né? A gente não olha para o fato de ser humano pecador e miserável como nós somos. A figura que essa pessoa representa nos faz querer estar perto. Só que eu não sei se você já parou para pensar que você foi escolhido para ser amado mesmo não merecendo. E às vezes a gente não valoriza isso. Paulo, quando ele escreve para a igreja de Corinto, no capítulo 4 da primeira carta, no versículo 7, ele diz o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Como eu disse aqui, somos seres humanos, falhos, demonstra a nossa limitação, para demonstrar que este poder, que poder? Essa presença, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Nós não percebemos quão agraciados somos por ter essa presença. Nós nos esforçamos muito para tirar foto com uma pessoa famosa, para estar em um evento onde supostamente vai ter uma pessoa que fala muito bem. Não há nada de errado nisso. Somos movidos a isso. O erro está quando nós não valorizamos aquilo que nós temos, mesmo sem merecer. João capítulo 15, verso 16, a parte A, diz o seguinte: não foste vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Diante dessa oportunidade, nós temos dois caminhos. Ou nós honramos pelo fato de termos sido agraciados, ou a gente simplesmente abdica desse dom. A gente abre mão. E o Salmo mostra isso para a gente. Quem tem essa presença, quem valoriza essa presença, mesmo em momentos de deslizes, porque somos seres humanos, não estamos sob o domínio do pecado, mas falhamos diariamente. Mesmo diante dos deslizes, reconhece que é melhor ser exposto para ser tratado do que acolher o pecado e perder a presença. É isso que Davi está falando. Ele não se importa porque o título do salmo vai dizer que este salmo foi escrito para o regente. Significa que em algum momento este salmo foi recitado em uma reunião como essa. Davi sabia que este salmo seria citado expondo a sua vergonha, mas antes de expor a minha vergonha e ter a presença perto, do que eu esconder essa vergonha e me afastar da presença deste Deus. Nós temos as mesmas escolhas, como Davi teve. Davi errou e viu que cometera, e sem hesitar, ele rasga o coração dele e expõe a sua limitação. Olha o que o verso 5 diz: reconheço que sou pecador, desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Davi entendeu que não é possível viver sem essa presença. E aí, é impossível não fazer uma correlação com o nosso dia a dia. Quão distante estamos, de fato, de demonstrar que amamos essa presença? Ou quão próximo estamos para demonstrar que amamos essa presença? Porque se há uma característica que demonstra que, de fato, amamos essa presença, é quando nós compartilhamos essa presença. Sócrates disse uma vez que o grande segredo para a plenitude de se viver é compartilhar aquilo que te faz bem. E aí eu faço uma pergunta e permito que você responda para a pessoa que está do seu lado ou para você mesmo. Estar em Cristo e ter em Cristo te faz bem? Pergunta para essa pessoa que está do seu lado.
Você se sente bem em ter essa presença contigo? Você se sente bem em levantar pela manhã e dizer muito obrigado, Deus, eu levantei? Ou compartilhar os seus pensamentos com o seu amigo, você se sente bem? Então por que a gente não compartilha essa presença? Por que às vezes nós não externamos isso não só através de palavras, né? Não só através de atos ou postagens? Por que a gente não consegue compartilhar essa presença? E pior, por que às vezes nós abdicamos dela? A Bíblia vai nos apresentar vários exemplos de pessoas que simplesmente escolheram abrir mão dessa presença. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, que Deus não nos fez como a inteligência artificial né? Faz aquilo que eu peço. Deus nos fez com esse dom de escolher a vida ou a morte. Valorizar ter sido amado ou simplesmente viver à mercê das minhas escolhas terrenas. Houve um homem na Bíblia bem contemporâneo, né? Muito próximo de Davi, que se chamou Saul. Saul, ele havia sido escolhido por Deus. 1 Samuel, capítulo 10, os versos 5 e 6, diz o seguinte: Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Isso é Deus falando para Saul. Verso 10 do capítulo 10 de 1 Samuel. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apoderou dele, e ele profetizou no meio deles. Este homem foi Saul. Veja, Deus havia escolhido Saul para ser rei. Porém, Saul escolheu abrir mão dessa presença. Preferiu seguir a sua vida segundo os seus próprios interesses ou os seus próprios conhecimentos. E isso trouxe para a vida dele marcas pesadas. Deus havia dado certa vez uma instrução para Saul, porém, Saul já não valorizava mais a presença de Deus. Saul já não dava a devida atenção para aquele que o havia escolhido. No capítulo 15 de 1 Samuel, Deus dá uma direção para Saul e diz o seguinte: diga para Saul eliminar os amalequitas. Esse povo, ele havia atacado o povo de Israel lá em Refidim. E aí, quando o povo sai do Egito, os amalequitas atacam esse povo. Agora Deus escolhera Saul e disse: olha, vou te entregar na sua mão os amalequitas, mas acabe com todo mundo. Se você ler os versos de 1 Samuel capítulo 15, você vai entender. Deus manda ele acabar com tudo, irmãos, até planta, animal. Deus fala: ó, acaba, eu vou acabar com os amalequitas. Só que Saul já não estava mais atento à vontade daquele que o havia escolhido. E o perigo de nós não valorizarmos a presença é que quando nós não valorizamos, nós não queremos estar perto. Porque veja, se pessoas importantes nos fazem querer estar perto, quando para a gente não tem importância, tanto faz, tanto fez. O perigo de nós nos afastarmos da presença de Deus é que nós vamos nos distanciando do desejo ardente de querer sempre estar perto dele. Quem nunca passou por isso na vida, né? As lutas vêm, as dificuldades, os pensamentos chatos. E você, ao invés de se achegar a Deus, você acaba se esfriando. E quanto mais você se esfria, menos vontade você tem de ler a Bíblia. É as consequências de abrir mão da presença. E aí,
Ao abrir mão da presença, corremos o risco muito sério de entrarmos no ostracismo e não sentirmos mais falta. Para Saul, foi algo terrível. 1 Samuel capítulo 15, verso 11 diz o seguinte: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Parece dura essa palavra para você? Ouvir Deus dizer, arrependo-me de ter escolhido? A impressão que temos é, mas Deus não vai fazer isso. Deus é amor. Apocalipse vai dizer que chegará um dia, irão se apresentar diante dele e vão dizer, mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu ganhei vidas, falei em línguas. Qual que é a palavra do noivo? Aparta-te de mim, porque não vos conheço. Qual a diferença da palavra de Deus agora para Saul? Só o tempo. Abrir mão da presença é, literalmente, não desfrutar do que Ele tem de melhor para nós. E aí o verso 23 de 1 Samuel capítulo 15 traz algo muito mais forte ainda. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul, ao abrir mão da presença, ao abrir mão do chamado, ao abrir mão daquilo que Deus havia lhe confiado, ele perdeu aquilo que Deus havia lhe dado. Quando nós abrimos mão dessa presença aqui, não foi nos cobrado nada. Nós não tínhamos merecimento nenhum. Eu já falei e falo sempre que eu tenho oportunidade. Nós, se fôssemos Deus, não nos escolheríamos, sabendo das nossas histórias e falhas. E Deus, sem justificativa para amar, nos amou. E quantas vezes nós abrimos mão dessa presença por nada? Abrimos mão dessa presença por qualquer coisa. Abrimos mão dessa presença por uma luta. Abrimos mão dessa presença por um dizer infeliz de alguma pessoa que faz parte do nosso convívio. Porque buscamos solução em qualquer lugar, menos na presença de Deus. Buscamos respostas em qualquer lugar, menos aos pés daquele que nos amou. Buscamos saídas em várias ideias, né? Passamos mais tempo ouvindo coaches do que a própria palavra. Passamos mais tempo buscando riqueza do que se contentar com o que Cristo nos dá. Quando nós nos afastamos da presença, nada está bom. Você já viu alguém que nunca é grato? Sempre está faltando alguma coisa? Como é que você está, irmão? Rapaz, eu estou bem, mas eu podia estar melhor. Como é que está a família? Vai bem, vai bem. Quando a gente se afasta da presença, a gente perde a noção de que temos aquilo que Deus quis nos dar. E eu sempre falo isso. Você levantou hoje com saúde? Amém ou não amém? Você se alimentou hoje? Se tivesse chovido, você teria se molhado? Se o sol tivesse pocando, você ficaria no sol? Pocar é de capixaba. Se tem marido, mulher, filho ou filha, se não estão aqui, estão na cama do hospital ou em algum outro lugar, estão em casa. Temos a presença e não somos gratos pelo trivial do nosso dia a dia. Se não somos gratos por aquilo que é trivial, quem dirá por aquilo que é eterno? Davi, ele percebeu
e ele declarou todas as suas mazelas. Foi cantado aqui hoje que precisaríamos parar de sermos alguém que não somos diante daquele que nos conhece. E a gente só é quem de fato somos diante daquele que nos conhece quando amamos a presença. Porque se não amamos a presença, nós queremos fantasiar algo que nós não somos. Não é isso que a presença faz. A presença, ela de fato nos rasga e nos mostra quem de fato somos. Porque quando mostramos quem de fato somos, aí sim somos tratados, reanimados, transformados pelo poder dessa presença que nos trouxe aqui, que nos faz estar de pé e que nos faz amar estar perto dele. É essa presença. Se de um lado teve Saul que não valorizou a presença, e dentre vários, tem um homem na Bíblia que me chama a atenção, que valorizava, que valorizou essa presença. Moisés. Deus traz uma palavra extremamente forte para Moisés em Êxodo 33. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito para a terra a respeito do qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus e os perizeus e todos que se levantarem, para uma terra que mana leite e mel. Porquanto eu não irei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Olha que coisa fantástica. Deus está dizendo para Moisés: eu vou levar o povo para uma terra muito boa, mas eu não vou no meio de vocês não. Esse povo é ruim. E se eu for, irmão, olha o que Deus está dizendo. Se eu for, eu vou consumir esse povo no meio do caminho. De tão bom, para não dizer o contrário, que esse povo era. Só que quem valoriza a presença, quem ama a presença, tem maturidade para ouvir qualquer que seja, enfrentar qualquer que seja o momento. Moisés valorizava tanto o que Deus havia confiado a ele, valorizava tanto a presença e a unidade que ele tinha com o Eterno, que ele chama o amigo dele, este Deus a quem servimos, para um bate-papo. Versos de 7 a 11 do capítulo 33 de Êxodo. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial, bem longe do arraial. Chamou-lhe a tenda da revelação. E todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da revelação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía à tenda, levantava-se todo o povo e ficava em pé, em cada um à porta da sua tenda, e olhava Moisés pelas costas, até que ele entrasse na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Assim, via todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo levantando-se adorava, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas ao seu servidor, o mancebo Josué, filho de Num, não se apartava da tenda, porquanto esse valorizava o que Moisés tinha. Quando a gente valoriza a presença, isso gera impacto nas pessoas. Moisés não somente conversou com Deus e conversava, como nós vimos aqui, como ele mudou completamente o que Deus havia dito dos versos 1 a 3. Olha o que diz o verso 12 a 17. E Moisés disse ao Senhor: irmãos, isso aqui é para quem valoriza a presença, tá? Conheci um pastor, o pastor Manuel Ribeiro, que ele dizia o seguinte: existem amigos de Deus, mas existem os mais chegados. Moisés era um chegado de Deus. Olha o que ele diz, irmãos. Moisés disse ao Senhor:
Eis que tu me dizes, parece até ironia, né? Eu consigo imaginar a cena. Moisés agora está repetindo o que Deus disse lá nos primeiros versos. Faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de vir comigo. Disseste também, conheço-te por teu nome e achaste graça aos meus olhos. Se eu, pois, tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos e considere que esta nação é teu povo. Irmãos, Moisés está literalmente discutindo com Deus, tendo um diálogo. Respondeu-lhe o Senhor, eu mesmo irei contigo, eu te darei descanso. Verso 15, então Moisés lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Aleluia. Como que você não consegue sentir-se confrontado por essa palavra? Moisés estava dizendo, eu não vou. Você disse que o povo é meu, né? Eu vou ter que guiar esse povo, mas foi o Senhor que me deu esse povo. Se eu tenho alguma coisa que acha graça nos teus olhos, eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Quando a gente valoriza a presença, nós não damos nenhum passo se não for este passo guiado por aquele que nos chamou. Moisés não arredou o pé até ele ouvir de Deus. Se tu não fores, eu não irei. Olha o verso 16. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Assim disse o Senhor a Moisés, farei também isso que tens dito, porque achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo teu nome. Eu fico impressionado, irmãos, porque quem ama a presença, valoriza a presença, tanto conhece como se faz conhecido por Deus. Quando Deus faz questão de dizer para Moisés que o conhece pelo nome, ele estava tocando na característica cultural daquela época, porque o nome estava ligado à história, à origem, quem era, de onde era, por onde andou. Deus olha para Moisés e fala, Moisés, você me convenceu, você ama a minha presença. Eu não só irei com você, eu vou porque eu sei quem de fato você é, porque eu conheço o seu nome. E não tem jeito. A pergunta que fica é, temos amado esta presença a ponto de sermos conhecidos por Deus quem de fato nós somos? Davi disse, não me afastes da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Moisés fala, a terra é boa? Mana leite e mel? Eu só vou se o Senhor for comigo. E o tema que eu dei para essa mensagem é valorize a presença. Ah, Davi, mas a vida é complicada. Faça como Davi. Abra o coração e de fato mostre quem de fato você é. Ou de fato quem nós somos. Faça como Moisés. Moisés não se movimentaria, não daria um passo mais sem a presença do Eterno. Quem ama e valoriza a presença, não se movimenta sem antes ouvir daquele que o ama. Como vai, onde vai, e melhor do que isso, se Cristo vai. O problema é que a gente não quer mais isso, né? Nós queremos andar com as nossas próprias pernas. Nós queremos ver o que os nossos olhos querem ver. Porque temos vergonha de convidar a Deus para os lugares que vamos, porque às vezes esses lugares não são os lugares que Deus nos quer fazer caminhar. Mas quando amamos a presença deste Deus, é impossível não dizer como Davi disse, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável.
restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Um sinal que você valoriza a presença é que você está disposto a obedecer toda e qualquer palavra que vem de Deus. Que Deus possa nos abençoar através dessa palavra e não fazer com que a gente perca essa presença. Mas que, pelo contrário, a gente passe dia após dia buscando, amando, valorizando essa presença que tanto nos faz bem, mas que às vezes a gente não valoriza. Fique de pé, por favor, comigo. Eu quero fazer uma oração nessa noite. Tem uma frase de uma canção, e eu nem sou tão velho assim, que diz assim, ó: que não seja preciso que se levante outra geração. Não tire de nós o teu espírito. Por quê? Porque somos geração de adoradores, queremos ser uma geração de adoradores, queremos ser uma geração de sacerdotes, queremos carregar a tua presença. Que nessa noite a gente consiga entender que graça insondável foi essa dada a nós, que é essa presença de Deus. E que as palavras de Davi seja a nossa oração diária. Não afaste de mim a tua presença. Não afaste de mim a tua presença. Pode me faltar o pão, pode me faltar o emprego, pode me faltar a saúde, pode me faltar amigos, pode me faltar até às vezes ânimo, mas não afaste de mim a tua presença. Que Deus possa fazer arder em nossos corações esta frase tão marcante de Davi, que foi dita em um momento de contrição, de reconhecimento da sua fragilidade. Esta frase que ecoa milhares de anos e é dita para nós nessa noite, que demonstra o amor que Deus tem por nós, porque o término do salmo vai nos mostrar Davi, sabedor que ele voltaria a se regozijar, porque ele não queria perder essa presença. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome por mais uma noite, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa. Sabemos que, como seres humanos limitados que somos, pecadores, passamos por momentos que falhamos, erramos, mas queremos pedir ao Senhor, não retires de nós a Tua presença, Deus. Aleluia. Faça-nos entender e valorizar que com a Tua presença nós vamos impactar vidas, ó Deus. Com a Tua presença nós vamos saber que dias tristes existem, mas o nosso descanso não é aqui, ó Deus. Com a Tua presença nós vamos saber que ainda que tudo venha abaixo, nós nos manteremos de pé, porque o Senhor é a nossa rocha, Deus. Com a Tua presença nós vamos ansiar ouvir a trombeta, que muito em breve vai tocar, esse céu vai se abrir e a Sua igreja será arrebatada. É a Tua presença que nos faz sentir essa vontade, Deus. Faça-nos amar a Tua presença como amamos tantas coisas dessa vida, Deus. Na verdade, amarmos mais do que as coisas dessa vida. Faça-nos amar a Tua presença, que seja tão importante para nós como é este ar que o Senhor nos dá para respirar, ó Deus. Nós queremos amar a Tua presença dia após dia, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Estamos